Se eu te dissesse que alguns dos melhores filmes desse ano foram justamente aqueles que ninguém botava fé, você acreditaria? Esse ano teve uma galera quietinha, chegando do nada e fazendo bonito, ganhando não só o coração do público, mas também fazendo uma graninha pra botar inveja no ganhador da Mega da Virada e superando todas as expectativas em cima deles. Vem comigo pra gente conversar sobre os 7 filmes que mais surpreenderam o galerê no ano de 2025. Qual é, pessoal? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E uma coisa que eu andei pensando é que a gente sempre tá fazendo vídeos sobre filmes que floparam, filmes que deram ruim, filmes que ficaram mais feios que bater em mãe. Então, com 2026 batendo na porta, eu decidi que seria legal trazer um pouquinho mais de energia positiva aqui nos vídeos do canal. E já que a gente fez vídeo sobre os grandes flops desse ano, por que não fazer um vídeo sobre os filmes que surpreenderam de maneira positiva? Ou seja, aqueles que eram pouco conhecidos ou até desacreditados, mas que fizeram bonito e superaram todas as expectativas em cima deles, né? Bom, para fazer isso, eu utilizei 3 critérios. Vai anotando aí. Não pode ser continuação ou parte de uma franquia já estabelecida. O filme tem que ter pelo menos 75% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. E o filme não pode ter dado prejuízo. Ou seja, ele tem que ter arrecadado ali por volta de 2 a 3 vezes o valor do seu orçamento inicial, que é, de maneira geral, a conta que se faz para estimar se ele conseguiu se pagar e gerar algum lucro. Não é uma lista dos melhores filmes do ano. São filmes que surpreenderam e que superaram as expectativas. Já é? Então segura aí e vem comigo. Adaptar Stephen King para os cinemas é uma parada complexa porque a escrita do cara é praticamente um ame ou odeie. E com seus filmes não é diferente, afinal a gente tem várias adaptações de obras do autor, algumas bem recebidas e outras nem tanto. Porém, felizmente pra gente, esse ano nós fomos agraciados com A Longa Marcha, Caminhe ou Morra. Um thriller repleto de violência de fazer você pular da cadeira de tanta tensão. O filme adapta o livro do escritor publicado em 1979 e conta a história de um grupo de adolescentes que participa de um concurso anual conhecido como A Longa Marcha. A tarefa deles é só uma: andar infinitamente sem parar para descansar, dormir, comer e nem sequer para ir resolver alguma pendência no banheiro. Porque se alguém tentar fazer isso, o comboio militar que os acompanha fuzila os garotos e, numa espécie de jogos vorazes, a gente acompanha a saga dessa turma até que reste apenas um deles. Com um orçamento de 20 milhões, a obra arrecadou 62 milhões na sua totalidade e vai trazer uma graninha para os cofres da Lionsgate. Além disso, o filme foi muito bem recebido e conta com 88% de aprovação dos críticos lá no Rotten Tomatoes. E te falar que eu concordo com isso, tá? Eu amei esse filme, ele tem uma pegada de horror psicológico com violência bruta e altas cargas de tensão, mas sempre com um toque de crítica social e um senso de camaradagem que ajuda a aliviar todo esse clima pesado. Aliás, tem vídeo aqui no canal destrinchando cada um desses temas, depois confere lá, tá? Agora, eu acho que tem uma galera aí que achou que quando eu falei sobre Stephen King, eu iria mencionar a vida de Chuck. Bom, o problema é que o filme do Tom Hiddleston, apesar de ter sido bem recebido, ele não foi bem financeiramente, arrecadando só 19 milhões de um orçamento de 25 milhões. Ou seja, acabou dando prejuízo e foi cortado dessa lista aqui. Bom, se você curtiu um thriller bem tenso e não se importa com uma violência bem gráfica, vai lá assistir A Longa Marcha que eu te garanto, é muito bom. Ainda nessa pegada de suspense, mas misturando um pouquinho com comédia ácida, lá em janeiro chegou aos cinemas A Acompanhante Perfeita, filme estrelado pela Sophie Thatcher e pelo Jack Quaid. E já vou avisar que é melhor entrar nesse filme sem saber nada sobre ele, tá? Então eu vou dar uma sinopse rapidinha que vai parecer um pouco genérica, mas confia, tem uma virada boa nesse filme aqui. A Acompanhante Perfeita é sobre uma viagem de fim de semana entre amigos em uma cabana remota que se transforma em caos após eles descobrirem um segredo macabro sobre um deles. Eu falei que ia ser um pouquinho genérico, não foi? A produção da New Line Cinema custou meros 10 milhões de dólares e arrecadou 36 milhões. E a galera que assistiu no cinema curtiu bastante, porque o filme tem 93% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. Assim, A Acompanhante Perfeita chegou sem fazer muito barulho, sem fazer muito estardalhaço, mas cravou seu nome como uma das gratas surpresas de 2025.
Nesse ano, buscando resgatar o finado universo compartilhado da DC, a gente também teve a oportunidade de conferir o novo filme do James Gunn, Superman, que buscava ao mesmo tempo reintroduzir o personagem e fazer um grande reboot desse universo. Vagabundo, vendido, falou que não podia franquia estabelecida. Calma, cara, não fica bolado. Antes de você me xingar, se é que já não xingou, deixa eu explicar. A parada é que esse filme aqui chegou com muita desconfiança nos cinemas. Era mais um reboot de super-herói, gênero que você não pode sair pra comprar um pão que já tem 10 pessoas gritando sobre a famigerada fadiga de super-herói. Tinha uma pressão tremenda em cima dele porque era o recomeço do universo da DC e veio com um orçamento avassalador de 225 milhões. Ou seja, era o tipo de filme que vinha desacreditado e iria precisar que o público desse uma boa moral pra ele conseguir recuperar a grana investida. E assim foi feito, porque o filme acabou arrecadando 616 milhões de dólares, ficando inclusive na 9ª colocação dos filmes que mais arrecadaram durante o ano inteiro. Além disso, o Superman teve uma recepção bem positiva, contando com 83% de aprovação no Rotten Tomatoes. Eu gostei bastante do filme, que tem uma pegada mais quadrinhesca, mais colorida e divertida, bem diferente daqueles tons mais sóbrios e sombrios do Zack Snyder. A verdade é que Superman tinha um monte de coisa jogando contra ele, mas ele meteu-lhe umas bicas na Kryptonita e se firmou como uma das boas surpresas desse ano. Olha, gente, o terror é um gênero que é geralmente bem maltratado, recebe bomba atrás de bomba no cinema. Mas esse ano o pessoal resolveu levar esse gênero um pouquinho mais a sério e a gente foi agraciado com alguns dos melhores filmes do ano. Esse, aliás, é pra mim talvez a melhor obra de 2025. Eu tô falando de Pecadores, filme estrelado duplamente por Michael B. Jordan, que interpreta irmãos gêmeos que retornam à sua cidade natal para recomeçar a sua vida do zero lá em 1932. Infelizmente, eles não contaram que achariam um mal muito pior ao chegar lá e seriam confrontados por uma ameaça sobrenatural. Cara, esse filme aqui é sensacional. E embora ele seja caracterizado como terror, não é aquele tipo de filme que vai se basear em jumpscare para poder produzir a sua atmosfera. Na realidade, o que ele tem de melhor a oferecer passa longe do terror. A melhor coisa desse filme aqui é a sua história, como a jornada dos irmãos se desenvolve e como o filme nos apresenta temas sérios como assimilação cultural, exploração, identidade e liberdade sob a metáfora do sobrenatural. Ou seja, não espere ficar tomando susto aqui o tempo todo. Aliás, esse filme aqui também, pra mim, tem o melhor momento musical dos filmes do ano. Quem viu aquela dança lá do irlandês sabe do que eu tô falando. Coisa linda. Esse filme fez todo mundo lá da crítica de Hollywood tirar a cueca pela cabeça e ele conta com incríveis 97% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. O custo de produção foi a bagatela de 90 milhões, mas valeu a pena, porque Pecadores acabou arrecadando incríveis 367 milhões na sua totalidade. O que falta em susto aqui, sobra em boa narrativa. Agora, um outro suspense muito irado que saiu esse ano e fez um belo barulho positivo foi Drop, Ameaça Anônima. Uma viúva que se aventura novamente no mundo de relacionamentos e sai para um primeiro encontro com o Henry, um cara que ela conheceu através de um aplicativo de namoro. Mas a noite toma um rumo desesperador quando ela recebe mensagens anônimas no telefone, exigindo que ela siga todas as instruções que são passadas, porque se ela se recusar, esse é aquele tipo de filme pra te deixar encasquetado sobre o que tá acontecendo o tempo todo. Você vai passar o filme todo se perguntando: quem tá mandando as mensagens? É esse aqui, com certeza. Ah, é aquele lá. Além disso, você também vai ficar em dúvida se o passado da Violet é realmente o que ela diz ser ou se tem algo mais aí que ela tá escondendo. Com 83% de aprovação dos críticos, Drop foi aclamado por ser um thriller que usa muito bem a tecnologia para fazer as suas viradas e entrega um belo filme sem se estender demais ou deixar coisas faltando. Esse projeto custou apenas 11 milhões de dólares e arrecadou ali pela casa dos 28 milhões, trazendo um dinheirinho pro estúdio e garantindo presença aqui na lista por ter sido um filme que passou despercebido por um monte de gente, aliás, inclusive por mim, mas que fez um belo sucesso na cena de Hollywood. Então, se tu não assistiu Drop, Ameaça Anônima, adiciona aí a tua lista que ele vai te surpreender positivamente.
Agora, esse filme aqui eu acho que talvez seja a maior surpresa do ano. Ninguém esperava que um filme com baixíssimo hype e que custou modestos 38 milhões de dólares acabaria sendo o filme que mais arrecadou grana durante 4 semanas seguidas lá nos Estados Unidos. A Hora do Mal, o novo filme de Zach Cregger, diretor de Noites Brutais, é um belíssimo suspense estrelando a Julia Garner e o Josh Brolin. A premissa é muito boa, olha só. Numa pequena cidade dos Estados Unidos, todas as crianças de uma mesma sala de aula se levantam na mesma hora da madrugada e correm numa posição esquisita em direção à floresta. O único que não desapareceu foi o garoto Alex, e assim, uma comunidade desesperada por respostas passa a tomar a investigação pelas suas próprias mãos, e a principal suspeita é a professora da cidade. Mas será que ela tem mesmo algo a ver com isso tudo? Esse filme pegou uma galera de surpresa, porque simplesmente ninguém esperava o sucesso absurdo que ele fez. Gente, ficar 4 semanas seguidas no topo das bilheterias é insanidade, tá? São pouquíssimos os filmes que conseguem se manter no topo por tanto tempo. Geralmente já na segunda semana, o filme que estreou ali na primeira colocação, ele já cai para segundo ou até para terceiro. Porém, no caso de A Hora do Mal, o boca a boca foi tão positivo que ele conseguiu se sustentar por um mês inteiro lá no alto. Muita gente comparou esse filme com Os Suspeitos, aquele filme de 2013 com o Jake Gyllenhaal e o Hugh Jackman. E te falar que eu consigo entender o porquê, tá? Tem toda a questão do desaparecimento, da investigação, de nem tudo ser o que parece e principalmente a preocupação em contar uma boa história. A grande sacada desse filme aqui é contar a história em diferentes pontos de vista, ou seja, cada personagem tem apenas uma parte do quebra-cabeça e é acompanhando o dia de cada um que a gente recebe novas informações para tentar desvendar de pouquinho em pouquinho o que é que tá rolando na cidade. Aliás, esse filme aqui tem uma das cenas que eu achei mais pavorosas do ano inteiro. Cara, papo reto, eu fiquei tão travado que não passava nem um Wi-Fi lubrificado, irmão. Quem assistiu e lembra daquela cena da tesoura no carro, tá ligado. Bom, daqueles 38 milhões do orçamento, A Hora do Mal arrecadou 269 milhões. E se eu falei lá no início que, de maneira geral, um filme precisa fazer de 2 a 3 vezes o seu orçamento para enfim começar a dar lucro, A Hora do Mal fez 7 vezes o seu orçamento inicial. Então, certamente tem uma galera bem feliz aí com o trabalho do Zach Cregger. O filme tem 93% de aprovação lá no Rotten Tomatoes e se você não viu, sério, vai lá dar uma chance porque é muito bom. Sabe aquele subgênero de buddy comedy ou comédia de amigos, numa tradução livre? Quando tem uma turma de colegas ou de amigos que acaba entrando em um monte de confusão aleatória, meio que no estilo de Superbad? Esse é um subgênero que anda bem em baixa no cinema. Porém, esse ano a gente ganhou lá em janeiro um filminho bem do interessante. Um Dia Daqueles é a comédia estrelada por Keke Palmer e a cantora SZA, que debuta aqui no seu primeiro longa-metragem e que fez um barulho positivo esse ano. A história é sobre as duas amigas, Drew e Alyssa, e tá tudo indo muito bem até que elas descobrem que o namorado da Alyssa gastou a grana que elas tinham separado para pagar o aluguel. Assim, elas recebem um aviso que tem até o final do dia para pagar as contas, ou então vão ser despejadas e, a partir daí, elas se metem em cada situação constrangedora, insana e engraçada na tentativa de conseguir o dinheiro e não serem mandadas pro olho da rua. E bem, se Superbad utiliza a idade e os temores de um grupo de adolescentes virgens para poder criar as situações cômicas do filme, é bem legal ver esse esboço geral de narrativa sendo aplicado em outros grupos sociais. Lá em 2019, a gente teve Fora de Série, que pegava a fórmula do subgênero e aplicava para duas garotas, o que gerava situações completamente diferentes de Superbad. Aliás, Fora de Série também é um filmaço, se você não viu, depois vai lá ver. E seguindo essa vibe, Um Dia Daqueles utiliza essa ideia de buddy comedy, porém aplica ao ponto de vista de duas mulheres negras que moram nos Estados Unidos e que fazem parte de uma classe que tem pouco poder aquisitivo, com preocupações de gente grande, como por exemplo, pagar as contas e conseguir um emprego melhor, para criar as situações nonsense e completamente diferentes dos outros dois filmes que eu citei. Os acontecimentos acabam sendo um pouco mais maduros, mas com a mesma pegada de humor e bem, se não reinventa nada do gênero, executa a sua proposta com muita eficiência. O filme tem uma recepção bem positiva lá no Rotten Tomatoes, 94%, e custou apenas 14 milhões de dólares. Em contrapartida,
contrapartida, essa obra foi muito bem nas bilheterias e arrecadou 51 milhões de dólares. Um dia daqueles veio sem fazer muito barulho, sem fazer muito alarde e acabou sendo uma das gratas surpresas desse ano. Antes de você, deixa aí nos comentários se você curtiu os filmes dessa lista, se você já viu, ou se é que ficou faltando algum. Quer dizer, certamente que ficou, né? Quando a gente monta o roteiro e cria a lista, a gente tem que tomar algumas decisões e cortar uma coisa daqui e uma coisa de lá. Gente, valeu demais pela presença de vocês, que vocês tenham uma ótima virada de ano e que 2026 traga tudo aquilo que vocês estão buscando. Valeu, gente, forte abraço e até breve!